Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Atos 28, aleluia, verso 25 ao 31, glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, é o que eu te peço no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e como ficaram entre si discordes, despediram dizendo a Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fechar os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E, havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa que alugara, e recebia todos quantos vinham até ele, pregando o reino de Deus e enviando com ele, ensinando com toda a liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, né? Então aqui, né, estava uma discórdia entre eles, né? E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. No verso 24 diz, Paulo ali dando testemunho da fé dele em Cristo, em Jesus, né? Então, ele ali falando, Paulo, nesse livro de Atos, nós vamos aprender a respeito de Paulo, um homem que era ali um opressor contra aqueles que criam em Cristo, né? Ele era um perseguidor da igreja de Cristo e ele se converteu. Paulo aqui, né, nós podemos ver que ele tinha uma intenção no coração dele. Ele, por muitos anos, ele foi perseguidor do povo de Deus. E agora ele tinha no seu coração a vontade de ir até Roma para evangelizar, para pregar, para levar o amor de Cristo àquelas pessoas. Mas antes dele chegar até Roma, ele sofreu grandes lutas, né? Paulo sendo ainda prisioneiro dentro de um navio, ele passou pelo naufrágio, né? Passou ali por muitos momentos ali de aflições, onde ele poderia ser jogado dentro do mar, ou até mesmo as outras pessoas ali prisioneiro junto com ele ele iria junto, mas em tudo ele foi guardado. Deus fez com que algum daqueles homens que estava responsável por ele ali achasse graça e de uma certa maneira beneficiasse Paulo para que ele se mantesse ali, né, seguro. E ele chegou então à ilha de Malta, né, uma ilha ali um pouco antes dele chegar em Roma, aonde ele foi mordido por uma cobra. Mas nenhum mal aconteceu a Paulo, porque Paulo estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Paulo estava decidido a viver para Cristo, independente se isso custasse sofrer ou não. Ele estava decidido a servir a Deus verdadeiramente, servir a Cristo assim como ele tinha perseguido antes. Ele queria se esforçar agora para dar o melhor dele para Cristo, porque um dia ele foi alguém ali que foi um perseguidor da igreja do Senhor, mas ele então acordou e viu, porque tudo que ele fazia em nome de Deus e achava que estava sendo correto. Mas quando veio aquelas vendas, né, caiu as vendas dos olhos de Paulo, e quando aquela luz apareceu para ele, né, Jesus ali perguntando para ele: Paulo, por que você persegue a minha igreja? Por que você me persegues? Porque quando persegue a igreja de Cristo, está perseguindo o próprio Cristo. E então ele se converteu, ele caiu ali, né, em si, e ele resolveu no seu íntimo, foi uma verdadeira conversão. Será que verdadeiramente nós temos dedicado a nossa vida para o Senhor? Nós temos convertido verdadeiramente ao Pai poderoso e santo para fazer a vontade dele? Será que assim como Paulo estava decidido a chegar até Roma, mas não para que ele fosse exaltado, não para que ele
tivesse ali, né, a glória para si, mas para que ele pudesse falar do amor de Cristo para muitos outros que ainda não conhecia. Ele queria levar longe o evangelho de Cristo, mas não para ele se aparecer, não para que fosse para benefício próprio, mas sim para o crescimento do reino de Jesus, né, de Deus. Será que nós temos verdadeiramente usado a nossa vida, o conhecimento que nós temos do amor de Cristo para com a humanidade, não só para conosco, mas para com todos aqueles, o propósito de Jesus na cruz, que foi morrer para salvar almas? Será que nós temos sido instrumentos verdadeiramente? Será que você tem usado aquilo que o Senhor tem se manifestado a você, o que você tem aprendido de Cristo, para beneficiar alguém, alguma vida, alguma alma, alguém na tua casa, algum parente, uma esposa, um filho? Será que você tem falado desse amor verdadeiramente? Será que você realmente entendeu o que é conhecer a verdade e a verdade nos libertar? A verdade nos liberta, mas ela também nos tira do comodismo. Nós temos que falar do amor de Cristo em tempo e fora de tempo. E Paulo estava ali, né? Ele não estava passando por um tempo bom, ele estava passando por lutas, perseguições, açoites, mas Paulo, ele tinha na sua mente um propósito de levar o evangelho de Cristo aos gentios, amém? Então aqui Paulo chegou, né, naquela ilha, e ele foi picado por uma cobra, mas aquilo não lhe fez mal algum. Paulo, ainda assim ali frágil, né, ainda prisioneiro, ele curou a muitos, ele falou do amor de Cristo, ele instruía, mesmo ele não tendo a liberdade dele, ele continuava a falar do amor de Cristo. Paulo, enfim, chegou a Roma, né? Por 2 anos, Paulo foi prisioneiro em uma própria casa que ele mesmo alugou, e ali ele continuou, né, prisioneiro. Tinha ali os soldados, era um cárcere ali, né, em uma casa, mas ele era prisioneiro, ele não tinha sua liberdade, e assim mesmo ele continuou a pregar o evangelho de Cristo, né? Ele continuava a falar do amor de Jesus para aquelas pessoas, e ele dizia, né, ali que o Espírito Santo de Deus revelava que aquelas pessoas ouviriam, mas não entenderiam. Ele estava referindo-se a todos aqueles judeus que se achegava até ele, que ia até ele. E quando diz ali, né, que Paulo, quando terminou de falar que o Espírito Santo de Deus tinha revelado através do profeta Isaías, né, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. O Espírito Santo de Deus já tinha revelado ao profeta, né, Isaías, que esse povo agiria assim. Eles ouviriam, mas não entenderiam, porque eles estavam cegos espiritualmente. Eles não queriam abrir mão do erro, não queriam abrir mão dos velhos costumes, dos velhos hábitos. Eles achavam difícil, né, abrir mão de tudo aquilo. Era mais fácil negar a Cristo, que era ali o sacrifício perfeito, agradável, que era a mudança de vida. Quantas das vezes as pessoas não querem uma mudança na vida, preferem ficar com os velhos hábitos, com os velhos costumes, com os velhos ensinamentos, ao invés de abrir mão de tudo aquilo e servir a Cristo verdadeiramente. Servir a Cristo é ter que a gente enfrentar aquilo que está errado, é a gente ter que tomar uma posição diante de muitos, né? Seja dentro da tua casa, no meio da tua família, e você dizer: agora eu sirvo a esse Jesus, o único Salvador, que é Jesus Cristo, aquele que veio e nos salvou da mão do inimigo. Então, quando ele terminou de falar, muitos, né, daqueles judeus foram embora com o coração endurecido, não quiseram dar ouvido, né? Eles ouviram aquelas palavras, mas ficaram ali com contenda, com uma grande contenda entre si, né? Então, foi notório que ele disse ali, ó: seja, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Quer dizer, foi enviado aos judeus, a todos aqueles que o Senhor veio para um povo, e não somente para um povo, que desde o início o Senhor tem um propósito de salvar a humanidade, mas primeiramente foi para os judeus, foi rejeitado. Então agora, e Paulo estava deixando bem claro aqueles judeus ali presentes: foi enviado a vocês, mas se vocês não querem essa salvação, então vai ser enviado para os gentios, vai ser enviado agora para os excluídos, para aqueles que nada, né, que aos olhos de vocês nada tem de bom.
vai ser enviado para aqueles que é excluído mesmo, aqueles que são pequeninos, e eles ouvirão. E quantas das vezes, né, pessoas que se acham grandes coisas, mas elas estão com o coração endurecido. Se sente assim, eu tenho um diploma, eu tenho uma posição, eu tenho condições financeiras, eu tenho um status para poder manter, mas ela não tem Jesus. Ela não tem Jesus e ela não quer trocar os status, ela não quer trocar a posição que ela exerce diante de uma comunidade, diante de um povo, para servir a esse Deus. Então, quando as pessoas rejeitam a Jesus, ele é oferecido para um menor. É o que Jesus veio, né? Aquele que não quer, não precisa, não é obrigado a aceitar Jesus. Mas o Senhor gosta de pegar aquele que é pequenino. Talvez você se sinta assim pequenino, talvez você se sinta excluído, talvez você se sinta incapaz. E é esses que o Senhor quer. Aqueles que se sentem rejeitados, aqueles que se sentem diminuído, aqueles que reconhecem que não são nada, né? Nós, quando reconhecemos que não somos nada, é assim que o Senhor quer que nós estejamos, esvaziado de nós mesmos, entendendo que por nós não conseguimos nada. Nós, por nós mesmos, não chegaremos a lugar algum. Nós, por nós mesmos, não podemos dar um passo. Nós não conseguimos, por nós mesmos, dar o fôlego de vida para ninguém, nem para nós mesmos. Nós dependemos de Deus para todas essas coisas acontecerem. E quando nós nos submetemos a entender que nós somos falhos, somos pequeninos, somos frágeis e deixamos o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida, então o Senhor vem e muda a nossa história. Jesus, aqui quando Paulo estava dizendo, olha, essa salvação, seja notório para vocês que essa salvação de Deus, que ele estava falando do amor de Cristo, a salvação, para você alcançar a salvação, é somente através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Nessa frase, nesse versículo, seja-vos notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Olha, seja notório a vocês, né? Paulo estava dizendo aos judeus, que eu trouxe a revelação para vocês do amor de Cristo pela igreja, do amor de Cristo por vocês, do sacrifício de Jesus na cruz, mas vocês têm rejeitado. Era isso que Paulo queria dizer. Então seja agora notório a vocês que vocês rejeitaram a salvação. Somente através de... A salvação de Deus para a comunidade só vem através de Cristo. E vocês a rejeitaram. Então agora vai ser enviada aos gentios. E eles a ouvirão, eles a aceitarão. Um povo rejeitado, um povo que ninguém dava nada. Talvez você seja esse, que era rejeitado no meio dos seus, rejeitado no meio, né, da tua parentela, rejeitado na tua infância. Mas Jesus olhou do alto trono e ele falou, eu vou, Pai, eu vou. O Senhor pediu, eu vou descer como um cordeiro manso, humilde. Eu vou pagar um alto preço na cruz por essa alma, por essa vida. Eu vou mudar essa história. O maior amor, a maior prova de amor, a maior declaração de amor que um homem ou uma mulher teve na vida é o amor de Cristo por nós. E não tem outra maneira de ir ao Pai a não ser pelo sangue derramado de Cristo na cruz, pela fé naquilo que Cristo fez por nós. Ele levou sobre ele as nossas doenças, nossos pecados, as nossas fragilidades. Quando você se sentir pequeno, quando você se sentir menos, saiba que tem alguém que te tornou grande, ele te tornou escolhido. Você podia outrora não ser nada, mas diante do Senhor ele te tornou filha e filho amado do Senhor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando você declara, você está declarando que você confia. Quando você declara na tua vida que as bênçãos do Senhor está sobre você, você está declarando a confiança que você tem nesse Deus. Né? Quando as pessoas dizem assim, a teoria, não da conspiração, peraí, a lei da atração, né? Não tem assim que algum cientista fala, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, o que você atrai. Não é novidade nenhuma a lei da atração. Jesus diz para que nós tenhamos bons pensamentos, para que nós venhamos meditar no que é bom, trazer à memória aquilo que é bom. Em Salmos fala isso. Ele fala que ele veio para nos dar vida, vida em abundância, para nós declararmos isso, para que nossa alma venha entender que nós
viemos à terra, aceitamos Jesus para que Jesus veio para nos dar a vida e vida em abundância. Vida em abundância, em alegria, em calmaria, em paz, em alegria, em prosperidade. Então, tudo que uma ciência pode elaborar, falar ou pensar, já está aqui na palavra do Senhor. Não é nada de novidade. Toda a autoajuda que um psicólogo, um psiquiatra, alguém possa querer dar ou instruir alguém, não é novidade nenhuma. Foi tudo tirado aqui desse livro sagrado, que é a palavra de Deus, a instrução de Deus para mim e para a tua vida. Se você pensar coisas boas, você vai, ali fazer aquilo. A palavra de Deus é palavra de vida eterna. Quando você declara a palavra de Deus, procura na palavra de Deus aquilo que realmente você necessita para que você cresça, para que você saia do desânimo, você vai fazer aquilo se tornar, vai se mover na tua vida. Porque a palavra de Deus é pura e eficaz. Ela é pura, é perfeita e eficaz. É palavra que nos dá vida eterna. Então, tudo que está aqui, é maravilhoso. Não tem nada no mundo que o homem vai descobrir que não esteja aqui na palavra do Senhor, que não esteja escrito aqui. Tem coisas que não foi desvendado ainda pelo homem e nunca vai ser, porque Deus, ele não permite que nós sejamos sábios mais do que ele, que a gente venha saber mais do que ele, porque o homem sabe um pouquinho e já pensa que sabe muito. E nós temos que saber que nós somos como o vermezinho de Jacó, pequeninos, um grãozinho de areia, mas assim mesmo somos importantes para Deus. Podemos ser como uma florzinha lá no meio do campo, lá no meio do campo, no meio dos arbustos, no meio de um monte de erva daninha ali. Aí você vai falar, mas por que Deus pôs uma flor tão bela lá? Porque ele vê, ele criou tudo. Então não importa onde você esteja, como você está, o que você tem exercido. Você é filha amada do Senhor, você é perfeito para Deus, você é querido do Senhor, ele se importa com você, ele quer que os seus sonhos sejam realizados. O Senhor não faz vista grossa para os seus desejos, para a sua vida, ele se importa com você. Quando você passa por um momento de aflição, quando você tem sonhos que você pensa assim, mas isso aqui é impossível para mim, eu não posso. E Deus nem está preocupado com isso. Sei lá, às vezes você quer comer um chocolate, você quer comprar uma calça nova, e você pensa que isso é bobeira de você falar com o pai. Às vezes você pensa assim, eu não vou falar com Deus que eu quero isso, porque ele tem mais coisas para se importar. Não, você é aquilo que o Senhor importa. O Senhor importa com todos nós, com todos aqueles que elevam o pensamento ao céu, a Ele. Pede para Ele no nome do Filho, Ele se importa. Ele se importa com todos. Ele quer que nós peçamos, que nós falamos, que nós conversamos, Seja você pedir uma ajuda para você organizar a tua casa, seja pedir ânimo novo, renovo, seja o que você precisar, o Senhor tem para te dar. Ele diz na palavra dele que ele renova as nossas forças como a da águia. O Senhor renova nosso ânimo, ele renova a nossa força, ele instrui em cada momento. Pode ver, Paulo, ele estava ali sofrendo, mas ele tinha uma certeza, uma fé. Ele queria servir a esse Deus, ele queria continuar a servir esse Deus. Deus veio, Paulo estava ali falando para os judeus, muitos chegaram até ele. Mas, e havendo ele dito isto, Paulo dizendo tudo, dando testemunho sobre a fé dele em Cristo Jesus, sobre tudo que Jesus já tinha feito na terra, os judeus ali deram as costas, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Eles partiram e não partiram em paz, eles estavam com uma contenda dentro deles. Por quê? Às vezes, para tomar uma decisão daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, nós temos uma contenda dentro de nós. Nós temos uma contenda na nossa mente. É abrir mão, é desconstruir tudo aquilo que um dia nós aprendemos. É desconstruir tudo aquilo que nós achávamos que era correto. É podermos agora olhar para aquilo que aprendemos uma vida inteira e dizer, Senhor, venha e derruba tudo, limpa, aniquila tudo isso, e eu quero aprender com o teu Espírito Santo. Eu quero aprender do Senhor, eu quero servir ao Senhor, aleluia. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria casa que alugara,
né? Então ele ficou ali 2 anos inteiros ali, prisioneiro, né? Ele estava numa casa alugada, mas ele era prisioneiro, ele não tinha liberdade de ir e vir a hora que ele queria. E recebia todos quantos vinham vê-lo. Então todos que se achegavam e queriam ali, né, ouvir uma palavra de conforto, ouvir algo da parte de Paulo. Então ele mesmo sendo prisioneiro, ele estava ali fortalecendo a igreja em Roma. Ele estava fortalecendo a igreja, estava fazendo a igreja crescer. Muitas das vezes nós vamos estar assim, quietinho no nosso canto, talvez esquecido, mas nós não podemos parar de exercer aquilo que Deus confiou a nós, que é levar o evangelho de Cristo, é falar do amor de Cristo, né? Às vezes você pode falar assim, mas eu trabalho, não tenho tempo. Usa aquele momento, quando você estiver com alguém ali, fala do amor de Cristo, fala o quanto aquela alma é importante para Jesus. Não deixe de exercer o evangelho de Cristo. Paulo era um prisioneiro e ele não tinha como sair para falar da palavra de Cristo, mas todos quantos chegavam a ele, ele falava do amor de Cristo. E assim vai ser na minha e na tua vida. Talvez você não tenha essa disponibilidade de tempo, mas todos aqueles a quem chegar até você, que o Espírito Santo de Deus te enviar, você fale do amor de Cristo. Seja você como Paulo, né? Ali, um verdadeiro discípulo de Jesus. E pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Isto é, né? Ele agora está dizendo que o coração do homem e a vida do homem tem que estar voltada para Cristo. Nosso coração, a nossa vida tem que estar voltada para o reino de Deus, né? Nós temos que ter a nossa vida voltada para as coisas espirituais, né? Então, aqui ele estava ali falando do amor de Jesus, né? Então, ele queria cada dia mais que almas fossem alcançadas, que pessoas fossem alcançadas para o reino de Deus. Ele queria alcançar almas para o reino do Senhor. E ele tinha toda a liberdade para falar do amor de Cristo. Nós somos livres para falar do amor de Jesus, né? Isso é uma liberdade que nós temos e nós temos que exercer ela. Falar o quanto Deus foi bom, o quanto Deus nos amou e nos ama, dando Jesus para morrer por nós. Nós conseguimos a salvação através de Jesus. Nós vivemos em um tempo da graça, mas não foi de graça, foi pago um preço. Assim como Paulo, ele tinha uma intenção de chegar até Roma, de falar do amor de Jesus, de evangelizar. Ele passou por processos, ele passou por dificuldades. Talvez você olhe e fale, eu quero chegar em tal lugar. Eu quero fazer tal ato para Deus, mas está difícil, eu estou sofrendo, mas seja como Paulo, persistente, continua a falar, continua a mover-se no mundo espiritual, continue a clamar para o Espírito Santo de Deus, né? Aumentar a tua fé, renovar a tua força, te acordar de madrugada, né? Que você venha ser despertado para as coisas espirituais, amém? Assim como Paulo, mesmo sendo prisioneiro, ele não deixou de falar do amor de Cristo, né? Ele continuou a falar, pregando o reino de Deus. E eu posso dizer que o reino de Deus está mais próximo do que nós imaginamos. O reino de Deus está às portas. Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus, que nós possamos ser a noiva, que nós possamos ser ali a noiva esperando o noivo, que nós possamos ser a noiva remida. Glória a Deus, que você possa se limpar, que você possa ser como Paulo, mesmo sofredor. Ele não abriu mão, ele não negou a Cristo. Que você possa estar a serviço do reino. Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor. Seja-vos notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Isto é, Paulo estava falando para um povo, mas eles estavam rejeitando. Se você não quer, tudo bem. Eu vou então agora enviar para aqueles que estão excluídos, para os gentios. Tudo bem. O Senhor oferece a palavra dele para todos aqueles que ele criou. Mas quem não quiser, por livre e espontânea vontade ali, eles rejeitaram.
A liderança judia em Roma rejeitou o amor de Cristo. Nós não podemos fazer nada para aqueles que rejeitam. Não desanime quando você falar do amor de Cristo e rejeitarem o amor de Cristo. Não tenha problema, porque é de livre e espontânea vontade que temos que oferecer Jesus. Se a pessoa aceita, é de livre e espontânea vontade. É o Espírito Santo de Deus que convence. E aqueles homens negaram a Cristo. Então, quando alguém negar, não fique triste, vai e ofereça para aquele que necessita. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Não desanime. Por mais que esteja difícil, não pare de falar do reino de Deus. Viva para o reino de Deus. Busque as coisas do alto céus. Amém? Pense em coisas boas, positivas, coisas que Deus tem preparado para você nesse mundo, nesse plano, e quando nós alcançarmos ali a salvação eterna. O Senhor tem algo maravilhoso para a igreja dele, para a noiva remida no sangue do Cordeiro. Amém? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. E nós cremos, Senhor, que assim como Paulo, nós temos que ser perseverantes, nós temos que buscar, meu Pai. Nós temos que confiar, meu Deus poderoso e santo. Fortalece, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã. Nos fortalece, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória. Anima a tua igreja, anima teu povo, Senhor. Que nós não venhamos estar desapercebidos, mas que nós venhamos estar, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, diante de ti, Senhor, todos os dias renovando nossos votos, renovando a nossa fé, renovando, Senhor, a nossa aliança, meu Pai poderoso e santo. Perdoa, Senhor, as falhas, pensamentos, atos e ações. Meu Pai, desperta o teu povo, Senhor, desperta aquele que está fraco, abatido. Meu Pai, esse que está na pouca força, Senhor, que talvez se sinta o prisioneiro da situação, mas que eles não deixem de falar do amor de Cristo, de dar testemunho do que Cristo é capaz de fazer. Meu Pai, que eles venham sentir a força deles renovada, que as cadeias, Senhor, sejam quebradas em nome de Jesus. E eu declaro a vida, Senhor, a esperança, o amor, Senhor, sobre essa vida, sobre essa casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. E que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.